A maioria das igrejas, não estou generalizando, nem os pastores, nem as igrejas, mas a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, estão corrompidos, irmão. Não tem compromisso, os homens tornaram-se avarentos, gananciosos, cobiçosos, e deixaram o compromisso com Deus, estão usando a palavra, estão usando a sua influência no povo por causa de ganho. Apostataram da fé, irmão. Eu fui batizado dentro de um ministério. Eu tenho diploma de batismo, eu tenho o certificado de discipulado, eu tenho carteirinha de membro de igreja, mas isso para mim, eu reputei por perda, disse Paulo. Isso não vale. O que vale para mim é ganhar o conhecimento de Cristo, porque esse conhecimento, esse entendimento, me priva da verdade. Não existe essa ideia de que você tem que ser batizado nas águas dentro de algum ministério, alguma igreja, por algum pastor, para você ser salvo e ser membro da igreja de Cristo. Tem pastores que chegam até a dizer que os irmãos não é salvo se não for batizado, que os irmãos que não estiver dentro da igreja dele não é membro de Cristo, é rebelde, é desigrejado. Como é que eu posso ser desigrejado se eu sou a igreja? Se eu sou membro dessa igreja? Eu só serei desigrejado, que não é uma palavra que eles criaram, tá? Para classificar as pessoas que não se submetem a ele. Essa palavra não tem na Bíblia. Mas eu nunca vou deixar de ser igreja enquanto eu estiver em Cristo. Eu não quero ser membro de igreja do homem. Sou desigrejado sim. Dessas igrejas aí dos homens, eu não sou membro não. Nem quero ser. Porque eu sou membro do corpo, igreja de Cristo. E eu só deixarei de ser se eu me afastar de Cristo. Não é me afastando de igreja. Igreja não é o alicerce da minha fé. Igreja não é o local onde eu vou encontrar Deus. Igreja hoje, muitas, infelizmente, são sinagogas de Satanás. O povo se reúne ali não é para Deus. Não é para adorar a Deus. O povo está vivendo adoração vã dentro de muitas igrejas. O povo está recebendo doutrina de demônios. O povo está levado-se por vento de doutrina. O povo está sendo negócio de homens, enganadores, fraudulentos, gananciosos, cobiçosos dentro de igreja. Saiam delas. O lugar de você estar é em Cristo. E o que você tem que ter é a palavra de Cristo em você. João 15, 7. Irmãos, aprendam de Cristo. Conheçam a verdade e sejam libertos. Eu quero terminar dizendo a vocês. Analise o que eu trouxe para você aqui. Saiam dessa mente, dessa prisão, desse temor, desse medo. Não, se eu não for batizado, se não estiver dentro da igreja, não. Jesus não mandou batizar ninguém em água. Quem criou essa doutrina foi os homens, pegando o texto isolado. Porque esse é o trabalho do diabo, tá? Perverter a palavra, adulterar a palavra, deturpar a palavra. Como é que ele vai fazer isso? Usando a palavra, irmão. Como é que esses falsos mestres criam as heresias? Usando a palavra. Usando a palavra. Por exemplo, o cara cria a doutrina de guardar o sábado. Ele pega a palavra. Não porque Deus mandou guardar o 7º dia. Ele pega a palavra. Tem que guardar o sábado. Aí você vai dizer, não, realmente. Vai lá para o Velho Testamento e diz, Deus mandou guardar o sábado. Mas aonde Jesus mandou guardar sábado? Porque, escuta uma coisa, seja sábio, para se defender das heresias, da mentira e dos ensinos malditos dos homens. Quando alguém trouxer algum ensino para você, você tem que fazer a seguinte pergunta a ele. Jesus ensinou isso? Por que você tem que perguntar isso a ele? Porque a igreja de Cristo, que somos nós, temos que ser edificado e exortado, não é com doutrina de igreja de pastor, dentro de igreja nenhuma, é com a doutrina de Cristo. A doutrina que os apóstolos formaram e orientaram os irmãos a guardar era a doutrina de Cristo. Paulo não ensinou nada disso. Pedro não ensinou nada disso. Doutrina de guardar sábado, doutrina de batismo dentro de água, dentro de igreja, doutrina de dar o dízimo. Tem muita gente aí, né? Preso nessa doutrina anátema. Por quê? Porque foi ensinado assim. E os pastores dizem que ali é um meio de fidelidade, ó. É um meio de gratidão. Porque Abraão deu dízimo. Aí eles pegam lá o texto lá para manipular. Aí você vai dizer, Abraão deu dízimo. Tá certo. Deixa Abraão dar dízimo. Abraão se circuncidou. Por que você não se circunda? Deixa Abraão se circuncidar. Agora eu quero saber o seguinte. Jesus mandou dar dízimo?
Jesus ensinou e ordenou alguma ordenança legal do dízimo para a igreja? Faça isso, meu irmão. E você vai se defender desses heréticos, desses falsos mestres. E você vai sair desses meios malditos, onde o povo se congrega não para o bem, mas para o mal. Quer congregar para o bem? Congregue onde tem a palavra. Não olhe, não, mas é a igreja, é a igreja. O local para você estar não é a igreja, irmão. Você pode estar até numa praça, porém que tenha um homem lá compromissado, pregando a palavra. Vocês têm que buscar a palavra, não é lugar, não é líder, é a palavra. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, não receba. 2 João, capítulo não, porque não tem capítulo, versículo 9 ao 11. É isso que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos não ensinaram ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, a guardar devoção, cumprir ritual, buscar a Deus, adorar a Deus, em nenhum local restrito chamado igreja. Hoje, quem faz isso são os falsificadores da palavra, os mercenários, cães gulosos, os avarentos, cobiçosos, gananciosos, porque eles querem ter o domínio, ter o lucro, ter vocês como negócio. E só pode ter aonde? Dentro da igreja dele, do ministério dele. Para vocês manter o funcionamento. Hoje eles, gente, é um absurdo o que esses pastores fazem. Tirando a verdade do evangelho. Você só pode buscar a Deus na igreja. Você só pode ter bênção de Deus na igreja. Você só pode adorar a Deus na igreja. Você só pode ter comunhão com Deus e com os irmãos se estiver na igreja. Você só serve a Deus, só faz a obra de Deus se estiver na igreja. Agora eu pergunto, Jesus ensinou isso? Jesus mandou alguém para a igreja buscar bênção? Jesus mandou alguém fazer campanha de libertação, de chave de prosperidade? Jesus mandou alguém subir monte para buscar a presença de Deus, porque ali é mais forte? Jesus mandou alguém seguir algum profeta, seguir algum pastor? Ao contrário, acautelai-vos dos falsos mestres. Observe quem é que está pregando a minha palavra para vocês. Sejam prudentes. Bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. Esses são como um homem prudente que edifica sua casa na rocha. Bem-aventurados são esses. Não é quem está seguindo e buscando seus pastores, seus profetas, suas igrejas. Bem-aventurado é os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, recebam essa instrução, porque isso é forte, isso dá avivamento, isso é o poder de Deus, é o ensino que te leva ao entendimento, o esclarecimento, para que conhecereis a verdade por onde vocês serão libertos. Amém, meus irmãos? Fica mais essa instrução do seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos, evangelista que tem a função, que recebeu a vocação de evangelista. Não que eu sou maior do que ninguém. Entre nós, não há maior nem menor. Todos nós somos iguais. Vocês aprenderam isso também pelos pastores? Os pastores ensinam isso a vocês? Ou eles ensinam que, não, eles são os soberanos? No meio da igreja, dessa igreja do homem, os irmãos são menores, ficam lá embaixo. Os pastores são maiores, ficam lá no púlpito, ó. Altar de Deus, mais uma heresia pregada, mais uma doutrina, mais um ensinamento pagão. Altar de Deus, não. Aqui é o altar de Deus. Só sobe aqui quem tem a unção. Só sobe aqui quem tem o poder de Deus. Quem é escolhido. Quem é o maior de Deus. Jesus nunca teve púlpito. Jesus nunca quis estar além da multidão. Ele estava no meio da multidão. Esses pastores não têm o exemplo. Não têm o exemplo de Cristo. Eu quero dizer para você, aprenda com Cristo. Mateus 20, 25. Jesus vai dizer, entre vós, não tem ninguém que domine sobre vocês. Não há maior nem menor. Quem quiser ser o maior, seja o menor entre vocês. Eles não têm esse exemplo. Eles não seguem essa direção de Cristo. Amém? Então receba aí a instrução. Seja esperto, seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.